Quando a gente fala de a cirurgia vai nem todo mundo quer operar, nem todo mundo pode operar. Então, qual seria um protocolo conservador antes da É, cirurgia, vamos dizer assim? perfeito. Então, tem muita. Quando chega comigo a paciente, você lembra? Eu sempre pergunto assim: hoje você veio, qual que é o seu maior interesse? É porque você quer uma cirurgia e você quer se preparar para isso ou não? O seu objetivo é tentar justamente evitar uma cirurgia. Porque eu preciso entender e a gente entrar numa sintonia. Né? Uhum, Tem casos que a pessoa vai falar assim: não, eu quero fazer cirurgia amanhã. E eu vou ter que falar assim: calma, espera um pouquinho. Ou tem casos que a pessoa fala assim: não, eu não quero de jeito nenhum a cirurgia. E aí eu tenho que aos poucos mostrando para ela que a cirurgia talvez seja indicada até já de uhum, cara, né? O tratamento conservador que a gente fala consiste em analisar o que faz piorar o lipedema dessa paciente. Então, é individualizado, né? Então, no começo a gente busca entender, poxa, como eu te falei, é a inflamação que está fazendo piorar? É o excesso de calorias, né? O desbalanço entre o que come e o que gasta que está fazendo piorar? É a alimentação? É o sono? Qual é a característica inflamatória? E aí tem muitas pessoas que têm várias dessas. E, sinceramente, Ana, é difícil alguém fazer muitas mudanças simultâneas uhum, na sua rotina. Então, a gente tenta começar pelo que identifica como sendo o principal agressor, vamos uhum, falar assim. Conseguimos controlar mostrando para o paciente que isso trouxe uma vitória, uma melhora de bem-estar, às vezes uma melhora física já, uhum, legal, vou conseguir ir agora para a próxima mudança. Então, uhum, um protocolo clínico bem estabelecido, ele é o diagnóstico adequado, uhum, né? Aí eu vou fazer realmente o direcionamento para cada área que precisa ser é, cuidada mesmo, né? Ou diminuir a inflamação, como eu disse. E aí, por fim, fazer a definição. Só nessa hora que eu vou falar assim, ó, você precisa realmente de uma cirurgia ou não, dá para esperar mais um pouquinho, você entendeu? Então, eu tenho uhum, esses passos bem estabelecidos, é um uhum, processo, um protocolo bem claro na nossa cabeça aqui da clínica, de que não vai ser nada de repente. uhum, Né? E isso eu tenho que passar para você, eu tenho que passar para os meus pacientes. Não tem uma fórmula mágica, não tem um remédio milagroso, mirabolante. uhum, O que a gente tem mesmo é uma série de novos bons hábitos que vão diminuir a inflamação, controlar peso, melhorar músculo, cuidar da circulação, e aí, juntando isso tudo, o resultado vai ser, inclusive, a melhora do aspecto físico da gordura. Tá? uhum, Então, vai sumir completamente? Não. O uhum. tratamento clínico ele não vai fazer sumir completamente o lipedema, tá? Mas é importante entender essa estrutura mesmo do passo a passo. Deu para entender? Deu. Agora, por exemplo, Boa. vamos esmiuçar um pouquinho isso. Diminuir a inflamação. Como que eu diminuo a inflamação? Através da alimentação, eu consigo. Fala-se muito hoje, né, da alimentação Sim, anti-inflamatória. sim, sim. Existem algumas possibilidades ali, por exemplo, o meu sei de cara, glúten, Sim. vamos lá, açúcar, É que vilão, né? mais? Glúten é vilão mesmo, não tem jeito. Não, então, é o seguinte, a inflamação ela pode vir de várias formas. Eu Uhum, sempre, se você pegar aí, eu sempre mostro na consulta e tento identificar meio que já de cara qual é a principal para essa paciente em particular. uhum, Mas o sono, por exemplo, se você não dorme bem, o que é isso? Dormir menos de 7 horas, acordar várias vezes durante a noite, se mexer muito e acordar cansada, ou aquela pessoa que demora muito para sair da cama. Isso são todos sinais de uma noite ineficaz. O que isso acarreta? Geralmente vai ter aumento de cortisol, né? O cortisol é o mesmo hormônio do estresse, que é um outro fator inflamatório. Se ele fica elevado, a tendência é que a gente tenha o quê? Um catabolismo. Você já ouviu falar de anabolizante? já, Já, né? já. Anabolizantes são hormônios que fazem a musculatura crescer, Uhum, né? Por exemplo, a testosterona é um hormônio natural anabolizante. Já o cortisol é um hormônio também, está relacionado ao estresse, ao cansaço, e ele tem o um efeito contrário, ele é catabolizante. Então ele uhum, acaba fazendo com que você perca músculo. tá. Se você está perdendo esse músculo, naturalmente o seu metabolismo vai diminuindo. Se o seu metabolismo diminui, você consome cada vez menos calorias.
o que você come não está sendo gasto. Então ele vai ser estocado. Como que ele vai ser estocado? Em forma de gordura. Gorduras. E no lipedema, para quem tem lipedema, uma vez que estocou essa energia em excesso como gordura, é muito mais difícil de sair. Uhum. É por isso que a gente fala, a gente tem que cuidar da parte inflamatória também para que isso não prejudique o acúmulo da gordura. Então, varizes podem ser uma forma de inflamação? Com certeza. Uhum. Mas assim, quem tem varizes, o sangue ele tende a ficar mais parado na perna. Se o sangue Tá. fica parado, ele não tem esse ciclo de oxigenação, e aí a gente começa a trazer para a perna o que a gente chama de citocinas ou moléculas inflamatórias. Quando você tem essas moléculas inflamatórias em excesso, você vai naturalmente causar mais inflamação. Só que, poxa, se eu já tenho a inflamação do lipedema, eu vou adicionar a inflamação das varizes. Percebe que um piora Uhum. o outro? Então, o excesso do lipedema também pode piorar a inflamação das varizes. E as varizes piorando a inflamação do lipedema. Então, quando tem, por exemplo, você vai operar e você tem varizes, é obrigatório, a recomendação, pelo menos, do guideline americano, que é o mais respeitado ao longo do mundo, é de que a gente trate as varizes Antes antes, da entendeu? cirurgia. Exato. A gente, por exemplo, eu e o Fábio, a gente faz muitas cirurgias conjuntas. Então, Uhum. eu entro, faço as varizes, quando não são muitas varizes, eu entro, faço muito, e aí já libera para ele fazer a cirurgia sem as varizes na frente. Uhum. Diminui a chance de sangramento, diminui a chance de complicação, trombose, essas coisas. Mas você vê a importância de tratar varizes que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas é só um vasinho. Gente, tem que examinar porque às vezes por baixo está cheio de varizes. Uhum. E aí a gente precisa tratar. Outra coisa, alimentação, como você disse. Poxa, eu vou cuidar de alimentação, não é simplesmente eu virar para minha paciente e falar assim, ó, você tem que comer bem. Pô, mas o que é comer bem? Entendeu? Cada um Uhum. tem um histórico familiar para achar que comer bem é isso ou aquilo. Sim. Então a gente procura realmente alimentos menos inflamatórios. Eu não quero vilanizar nenhum tipo de alimento, até porque cada pessoa responde de um jeito, mas a gente vê sim que o glúten, para uma grande parte das nossas pacientes, parece ter um efeito inflamatório. Se eu for Uhum. falar alguns desses alimentos, eu diria glúten, eu diria o açúcar, né? Carboidratos simples, em geral, Uhum. têm esse efeito, álcool, tá? E uma parte um pouco menor, mas que a gente vê, lácteos, Tá. tá? Em alguns casos até parece que carne vermelha, mas eu, por exemplo, eu jamais peço para minha paciente parar de comer carne vermelha. Uhum. Pelo contrário, eu quero mais é que ela ganhe massa muscular, ela ingira proteína. Então, a não ser que prove-se o contrário, fica com a carne vermelha. Mas assim, glúten, álcool, açúcar, não falo que tem que ser radical, cortar tudo. Mas Talvez, diminuir para tentar, no exatamente. mínimo, desinflamar um pouquinho. E a pessoa percebe, Ana, a pessoa percebe, entendeu? Quem faz direitinho, percebe. E lembra, comer bem não é só evitar as coisas ruins, é comer as coisas Uhum. boas, mas comer em quantidades adequadas, né? Não adianta também eu só comer coisa boa, mas eu como em Demais, né? Não vai excesso. ter o déficit Exatamente. calórico, vai engordar, vai prejudicar de qualquer forma, né? Você Então, entendeu? Então tudo tem uma lógica. E é uma consulta muito bonita, porque envolve muita coisa, né? uhum. Acho que a paciente sai ganhando. Eu confesso que toda consulta, assim, o cérebro cansa mesmo, porque são tantos assuntos abordados, né? Mas é muito legal. Você vê que a pessoa sai E agregada, né, de encontra conhecimento. uma doida dessa que quer fazer mais pergunta ainda, né?